Verso para memorizar. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso 9. Após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco do único indivíduo, Noé, para seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A atenção especial vai a Cã, o pai de Canaã. Introduz a ideia de Cã, a terra prometida, uma antecipação de Abraão, cuja bênção se estenderia a todas as nações. No entanto, essa sequência foi interrompida pela Torre de Babel. Mais uma vez, os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos. O nascimento de todas as nações, que deveria ser uma bênção, tornou-se maldição. As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor, que por sua vez respondeu com um juízo sobre elas. E com a consequente confusão, as pessoas se dispersaram por todo o mundo, cumprindo assim o plano original divino de que enchessem a terra. Apesar da maldade humana, Deus transformou o mal em bem. Como sempre, é Deus a última palavra. A maldição de Cã na tenda de Noé e a maldição das nações confundidas na Torre de Babel se transformaria em bênção para todos. Mas como foi que surgiu essa torre? E qual seria sua finalidade? Aconteceu que durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se do seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplo de seus companheiros temente a Deus. E depois de algum tempo resolveram se separar dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Senear, nas margens do rio Eufrates. Eram eles atraídos pela beleza do local e fertilidade do solo, e nessa planície decidiram-se a fazer sua morada. Ali resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Um dos propósitos desse empreendimento destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe das colinas. Foi Deus quem determinou que os homens se dispensassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida sua comunidade em um só corpo, e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, pensavam eles que sua cidade se tornaria a metrópole do Império Universal, e sua glória imporia admiração e homenagem do mundo, e tornaria ilustre os fundadores. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como monumento de poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada com a habitação de seus construtores, enquanto outros compartimentos esplendidamente aparelhados e ornamentados eram dedicados a seus ídolos. Todo o povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, e os colocava em oposição ao governo do céu e da terra. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. A torre havia alcançado uma grande altura, e era impossível aos trabalhadores de cima comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Por esse motivo, foram esparramados homens em diversos pontos, devendo cada um receber o pedido de material de que se necessitava, ou outras instruções relativas à obra, e transmiti-las ao que estava imediatamente abaixo. E foi assim,
passando os avisos de um para o outro, que foi confundida a língua, de modo que se pedia material de que não havia necessidade, e as instruções transmitidas eram muitas vezes o contrário das que realmente tinham sido feitas. O nome Babel expressa exatamente essa falta de entendimento entre os construtores. Numa raiz hebraica similar, no caso Babel, significa confusão ou mistura. E mediante a esta confusão, houve grande desânimo. O trabalho paralisou-se, não mais podia haver harmonia ou cooperação. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles, e em sua raiva e decepção, censuravam uns aos outros. O que mais sofriam eram os mais velhos. Terminou então sua confederação em contenda em carnificina, e raios do céu, como prova de desagrado a Deus, quebraram a parte superior da torre e a lançaram ao solo, e os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa os céus. Antes do acontecido, todos os homens falavam a mesma língua. Agora aquele que compreendia a fala um dos outros uniram-se em grupos. Alguns foram para um lado, outros para outro. Então o Senhor os esparramou dali sobre toda a face da terra. Essa dispersão foi o meio que Deus arranjou para povoar a terra. E assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo próprio meio que os homens haviam empregados para impedir a sua realização. Após o dilúvio, a povoação do mundo teve como ponto de partida os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã foi amaldiçoado por seu pai, e na lição de amanhã veremos qual foi o motivo e o que essa maldição acarretou no decorrer da história. Que Deus os abençoe e até a próxima.